Naquele dia, numa cidade qualquer, um pastor encerrava o sermão e cumprimentava os fiéis na porta com um aperto de mão. Em outra cidade, um homem que nunca pisou em templo algum ajudava um desconhecido a carregar uma mala pesada escada acima. Em outra ainda, uma família discutia à mesa por algo que anos depois nenhum deles conseguiria lembrar com clareza. Todas essas cenas aconteciam ao mesmo tempo, no mesmo planeta, no mesmo dia que absolutamente ninguém havia distinguido de qualquer outro. Então, sem gradação perceptível, algo cedeu. Os pássaros sumiram do ar antes que qualquer olho os acompanhasse. As telas congelaram no meio de uma frase. O vento que movia as folhas de uma árvore na calçada cessou num instante, como se a ordem que sustentava o mundo tivesse recebido um comando que ela não podia recusar. O silêncio que desceu não era ausência de som. Era outra qualidade de coisa, algo para o qual nenhuma língua humana tem vocabulário adequado, porque nenhuma geração anterior havia cruzado aquele limiar e voltado para descrever como ele pesa por dentro. A chaleira daquele homem foi a última a apitar naquela cozinha. A criança que correu pelo corredor não chegou à sala de aula. O ancião na poltrona não abriu os olhos para o mesmo mundo em que os havia fechado. O dia mais decisivo de toda a história humana foi, para quase todos que o viveram, apenas mais um dia. E essa constatação não é abstrata, ela é pessoal, porque entre aquelas cenas havia almas que pensavam ter tempo de sobra para decidir o que fariam com certas perguntas que sempre adiaram. Você desperta e percebe que não está mais no tempo. O último pensamento que atravessa uma mente humana antes do fim não é teológico, não é uma oração organizada, nem uma resolução de arrependimento. É, na maioria das vezes, um fragmento banal, uma preocupação deixada pela metade, um rosto, uma palavra que ficou por dizer. E então a consciência continua. Não há escuridão de apagamento, não há dissolução silenciosa no nada. O que a Bíblia revela sobre o instante que segue a morte é perturbador, justamente por ser o oposto do que o senso comum esperaria. A percepção permanece intacta, talvez mais intacta do que jamais esteve enquanto o corpo ainda respirava. Há uma parábola que Jesus narrou sem introduzir como alegoria, sem avisar que era ficção. Ele a apresentou com nomes, com lugares, com detalhes que não servem a uma história inventada. 2 homens, um rico, habituado ao linho fino e aos banquetes diários, um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, depositado todos os dias na porta daquele palácio como se fosse parte da paisagem. Ambos morreram, e nenhum dos 2 desapareceu. Lázaro foi levado pelos anjos para junto de Abraão, num lugar de consolo que a tradição judaica conhecia como o seio de Abraão, uma dimensão de espera e paz para os que morriam na fé. O rico acordou em tormento, no Hades, e ali levantou os olhos. O detalhe importa, ele levantou os olhos. Tinha olhos para levantar. Tinha memória suficiente para reconhecer Abraão à distância. Tinha voz para gritar. Tinha sede. Tinha nome. Tinha história. Tinha os 5 irmãos vivos dos quais ele ainda se lembrava com clareza suficiente para pedir que alguém fosse avisá-los. A morte não apagou nada nele. Só removeu a possibilidade de mudar qualquer coisa. Lucas registrou o momento em que ele levantou os olhos, e estando em tormentos no Hades, levantou os olhos. Lucas, capítulo 16, versículo 23. Uma linha que desfaz séculos de conforto fácil sobre o que aguarda do outro lado. Não há sono inconsciente, não há espera anestesiada. A presença plena numa realidade radicalmente diferente de tudo que existia antes. O que separa esses 2 destinos imediatos não era riqueza contra pobreza. A parábola não condena quem tem posses. O que o texto revela, com a precisão de quem conhece o interior humano melhor do que o próprio interior, é a direção do coração em vida. O rico não era mau por ser rico.
era indiferente. E a indiferença cultivada ao longo de anos se tornou a textura permanente de sua eternidade. Do outro lado, Lázaro não foi recompensado pelo sofrimento que suportou. Foi recebido porque havia algo nele que reconhecia de onde vinha a dignidade que o mundo lhe negou. Ele carregava o nome de Deus como quem não tem mais nada, mas também não precisa de mais nada. Entre os dois havia um abismo. Abraão usou exatamente essa palavra quando o rico pediu que Lázaro cruzasse para aliviar o tormento com uma gota de água. Um grande abismo foi posto entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. A travessia que era possível em vida tornou-se impossível depois dela. Não por crueldade, mas porque a morte sela o que a vida construiu. Nenhuma das duas almas naquela parábola estava em julgamento final ainda. Esse é o detalhe que a maioria ignora ao ler essa história. O trono, os livros, a sentença definitiva, nada disso havia acontecido. Elas estavam em espera, cada uma no território que sua própria trajetória havia preparado, conscientes, lúcidas, aguardando algo maior que ainda não havia chegado. O Hades do Novo Testamento não é o inferno do julgamento final. É a antecâmara. É o lugar onde as almas aguardam o momento em que o tempo, que para elas já parou, alcançará a sua conclusão absoluta. E do lado do consolo, a espera também não é o destino final. É a proximidade com aquilo que está por vir numa plenitude ainda maior. Isso significa que entre o último suspiro e a sentença definitiva há um intervalo. A consciência está presente, a identidade está intacta, mas o tempo como ferramenta de escolha não existe mais. Só o peso daquilo que foi escolhido enquanto o tempo ainda corria. O rico da parábola pediu uma coisa antes de pedir pela sua própria situação. Pediu que alguém voltasse dos mortos para avisar seus irmãos. Abraão respondeu que eles tinham Moisés e os profetas, que se não os ouvissem, tampouco acreditariam ainda que alguém ressuscitasse dos mortos. Há uma ironia silenciosa nessa resposta que só se revela com o tempo. Alguém de fato ressuscitou dos mortos. E o mundo, em sua maioria, reagiu exatamente como Abraão antecipou. As almas em espera aguardam um evento que toda a criação sente como inevitável. Um momento que nenhum dos que já morreram poderá evitar, independentemente de onde a espera transcorre. Um trono está por ser preparado, e diante dele não haverá distinção entre aqueles que chegam de um lado do abismo ou do outro. A espera das almas que o capítulo anterior deixou suspensa não durou para sempre.